Cara, imagina um país que em apenas 3 décadas saiu de uma economia agrária e fechada para se tornar a segunda maior potência econômica do mundo. A maior ascensão econômica da história da humanidade, um verdadeiro milagre econômico, que acabou atraindo a atenção de todas as nações ao redor do mundo. Estamos falando, é óbvio, da China, o gigante asiático que tem registrado um crescimento impressionante. E hoje é um dos principais protagonistas do comércio global. Mas como qualquer história de ascensão meteórica, também existem grandes desafios. E agora, a China está em um ponto crítico da sua trajetória econômica. Nos últimos 30 anos, eles exibiram um crescimento explosivo, impulsionado principalmente por reformas internas e pela abertura ao mercado internacional. Tem gente que fala que é o comunismo, mas na verdade o que levanta a China é o seu grande mercado com o mundo todo. Milhões de chineses saíram da pobreza e o país consolidou como a principal fábrica do mundo, com um ritmo de desenvolvimento que parecia imbatível. No entanto, esse crescimento massivo ocorreu quando a China ainda estava em um estágio inicial de desenvolvimento, com grande espaço para expandir sua base produtiva e aproveitar a mão de obra barata. Mas as coisas estão começando a mudar. Agora, com uma economia muito mais forte e diversificada, a China se encontra em um novo dilema, a chamada armadilha da renda média. Essa teoria sugere que após atingir um nível intermediário de desenvolvimento econômico, com uma renda per capita em torno de 12 mil dólares ao ano, o crescimento tende a começar a desacelerar. Isso acontece com qualquer país. E ocorre principalmente porque os motores que impulsionaram o crescimento anterior, como baixos salários e, enfim, um rápido aumento da produtividade, começam a perder força. E o presidente chinês Xi Jinping, que não é nada burro, ciente de todas as vulnerabilidades de uma economia fortemente dependente das exportações, tem buscado uma transição para um modelo mais focado no consumo interno. Você já vai entender melhor sobre isso. Bom, esse movimento se tornou ainda mais urgente após eventos como a crise financeira de 2008, além das tensões comerciais crescentes com os Estados Unidos, que tem mostrado os riscos de depender de mercados externos para sustentar o seu crescimento, né, Xi Jinping? A ideia dos chineses é criar uma base de consumo doméstico mais sólida, que seja capaz de suportar choques globais e manter a economia dos chinesinhos estável mesmo em tempos de turbulência internacional. Quando olhamos para a economia da China, a gente pode ver uma estrutura muito mais dependente de investimentos e exportações do que de consumo interno. E boa parte desses investimentos está no setor imobiliário. A China vem investindo pesado em construção civil, com várias cidades quase desertas, chamadas por muitos de cidades fantasmas. Com o setor imobiliário altamente alavancado e enfrentando problemas estruturais, o país está vendo seus limites de crescimento por meio de investimentos excessivos e precisa encontrar novas maneiras de gerar demanda interna. Com o setor imobiliário altamente alavancado e enfrentando problemas estruturais, a China está vendo seus limites aí batendo no teto em relação ao seu crescimento por conta dos investimentos excessivos e agora precisa encontrar novas maneiras de gerar demanda interna para não depender apenas de investimentos excessivos, como a gente falou. E nesse caso, a comparação entre a economia americana, que é mais focada no consumo, e a chinesa, que é voltada para os investimentos, é fundamental. Dessa forma, a gente consegue entender como que os dois países lidam com possíveis desacelerações e, claro, os ciclos de recessão que são inevitáveis. Enquanto os Estados Unidos dependem de uma retomada do consumo para voltar a crescer nesses casos, a China enfrenta o desafio de reduzir o seu foco em investimentos desnecessários e precisa estimular o consumo interno, algo que ainda é uma fração da economia chinesa,
em relação às exportações e ao setor imobiliário. O problema é que essa transição de um país focado em investimentos para um país focado em consumo é sempre marcada por desafios significativos. Já aconteceu com os Estados Unidos no século passado. Embora a China tenha tirado milhões da pobreza extrema, a distribuição de riqueza no país ainda é bem desigual. Grandes centros urbanos como Pequim e Xangai concentram uma classe média crescente e mais disposta a consumir. Mas em áreas rurais e regiões menos desenvolvidas, o poder de compra ainda é bem limitado. Outro grande problema, grande obstáculo está na ausência de uma rede de segurança social robusta. Diferente de muitas economias desenvolvidas, a China ainda não implementou um sistema amplo de saúde pública, aposentadoria e assistência social que possam oferecer segurança financeira, claro, para o longo prazo e para os seus cidadãos que são menos favorecidos. Sem essas garantias, as famílias chinesas tendem a adotar um comportamento de precaução. Em vez de gastar, eles preferem poupar boa parte da sua renda para a aposentadoria para cobrir aí possíveis emergências, como despesas médicas ou educação dos filhos. Isso limita o consumo e mantém a taxa de poupança nacional em níveis elevados, dificultando o crescimento de um mercado consumidor mais forte. Diferentemente do que a gente vê aqui, por exemplo, no Brasil, claro. Bom, o governo chinês tem implementado algumas políticas para incentivar o consumo, como cortes de impostos e estímulos ao crédito. Mas esses esforços não têm sido suficientes para reverter o comportamento profundamente enraizado de poupança nos chineses. E a confiança dos consumidores ainda está ligada à percepção de instabilidade econômica e à falta de proteção social. Portanto, dessa forma, para que essa transição de um modelo de crescimento baseado no consumo interno seja bem sucedida, será necessário mais do que incentivos econômicos pontuais. Estimular a demanda interna é sem dúvidas um dos maiores desafios para o futuro econômico da China. O governo vai ter que equilibrar suas reformas para aumentar a renda disponível da população e, ao mesmo tempo, vai ter que promover uma maior segurança financeira. Caso contrário, o país pode enfrentar uma desaceleração ainda mais acentuada à medida que o crescimento baseado em exportações perde força e o consumo interno não expande no ritmo necessário. Outro ponto importante a ser levado em consideração é que a China, que por muito tempo foi símbolo de crescimento econômico rápido, está agora em um período de desaceleração. As taxas de crescimento, que já chegaram a mais de 7% ao ano, têm caído para cerca de 2,5% a 3% ao ano. Ainda é um crescimento relativamente bom, mas para uma economia que vinha crescendo de maneira acelerada, isso acaba refletindo alguns desafios que o país vai enfrentar para o futuro, mostrando que sua economia precisa de tempo para se ajustar e se estabilizar antes de voltar a crescer de maneira mais forte, se é que isso vai acontecer. Um dos obstáculos, claro, é o perfil demográfico. A população em idade ativa está diminuindo gradativamente na China, a uma taxa de aproximadamente 0,5% ao ano, resultado principal de políticas antigas, como o filho único. Essas medidas reduziram o crescimento populacional e fazem com que o país enfrente a falta de trabalhadores. Diferentemente de outros países que utilizam a imigração para compensar o declínio da força de trabalho e sustentar o crescimento populacional, a China mantém um controle rígido sobre as suas fronteiras, o que torna essa solução um pouco inviável. A imigração em massa é praticamente inexistente na China, e aí a gente sabe por quê. Tem política restritiva e acaba refletindo em preocupações também culturais quanto às questões de segurança, tanto nacional quanto jurídica. Além disso, muitos profissionais e trabalhadores qualificados preferem migrar para outras economias, principalmente no Ocidente, como é o caso dos Estados Unidos. Em busca, claro, de mais oportunidade e maior liberdade, eu conheço pouca gente que trocaria morar nos Estados Unidos para morar na China. Não sei você, deixa aqui nos comentários. Bom, para a gente entender melhor ainda essa crise demográfica da China,
a gente pode analisar como que a política do filho único, combinada com fatores culturais, acabou gerando impacto significativo nas gerações futuras da China. Vamos para uma conta bem simples para ilustrar o problema. Imagine que 4 avós, sobre a política do filho único, tenham tido 2 filhos, e esses 2 filhos tenham apenas um neto. Isso significa que 4 avós, que antes teriam potencialmente vários descendentes, acabam gerando apenas um neto. Essa mudança drástica na taxa de natalidade cria um efeito de pirâmide invertida entre gerações onde cada vez menos jovens são responsáveis por um número crescente de idosos. Ou seja, a gente vai ter cada vez mais idosos e menos público jovem para trabalhar. E o impacto dessa redução no número de nascimentos ele é duplo. Primeiramente, afeta diretamente a força de trabalho, com menos pessoas em idade ativa para sustentar o crescimento econômico. E segundo, aumenta a pressão sobre o sistema de saúde e previdência, já que o número de idosos que dependem de cuidados e aposentadoria aumenta significativamente, enquanto a base de trabalhadores que contribui para o sistema diminui. Com uma população que envelhece rapidamente e uma taxa de natalidade historicamente baixa, a China se encontra em uma situação onde o peso econômico sobre as finanças públicas e as famílias é cada vez maior. A situação demográfica da China é, portanto, um grande desafio para o futuro econômico do país de Xi Jinping. Sem reformas profundas, que podem incluir a melhoria da produtividade através de tecnologia, ou de repente incentivos para aumentar a taxa de natalidade, será difícil para o país manter o seu grande crescimento que se esperava que a economia chinesa passaria os Estados Unidos. Bom, o governo já começou a tomar algumas medidas, mas os resultados ainda são limitados, o que mostra a complexidade do problema. A gente está falando de uma mudança tanto de cultura quanto de perfil da população chinesa. Agora, outro ponto que a gente tem que levar em consideração é que a economia chinesa também enfrenta uma grande ineficiência, especialmente quando se observa a relação entre investimentos e crescimento do PIB. Para gerar $1 de PIB, a China precisa investir cerca de $8. Isso representa uma grande mudança em comparação com os tempos de crescimento acelerado, quando apenas $4 de investimento eram suficientes para produzir a mesma forma de resultado. Essa diferença acaba refletindo uma economia que, embora tenha passado por décadas de expansão rápida, agora luta para sustentar esse ritmo de crescimento. Pessoal, a gente tem levado em consideração aqui na nossa conversa os motivos que nos levam a crer por que a China nunca vai passar os Estados Unidos em alguns aspectos. Claro que o país passou por uma grande ascensão e mudou a vida de grande parte da sua população. Mas o ponto de discussão aqui é se a China vai continuar entregando crescimento para ser a maior potência do mundo. Bom, mas voltando ao tema central. Grande parte dos investimentos na China são direcionados para a construção de infraestrutura, como estradas, aeroportos e outras obras de grande porte. Embora essas iniciativas tenham sido fundamentais para o desenvolvimento das últimas décadas, como a gente já falou, hoje muitas delas são vistas como excessivas. Em várias regiões, essas estruturas não são totalmente utilizadas ou não geram o retorno econômico esperado. Um exemplo claro disso, desse problema é o setor imobiliário, onde a especulação levou à criação de uma bolha. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse crescimento forte do mercado imobiliário da China. Bom, esse mercado chinês, muitas pessoas acabaram comprando imóveis simplesmente pela valorização, sem a intenção de usar, ou pelo menos de alugar. Isso acabou gerando cidades com edifícios inteiros vazios, chamadas cidades fantasmas, que é um sinal claro de excesso de uma oferta e de um mercado insustentável. Essa bolha imobiliária se tornou um dos principais desafios para a economia da China, do país de Xi Jinping, com o governo enfrentando o difícil dilema de como desinflar sem causar uma crise econômica ainda maior. Toda vez que o governo mete a mão,
tem consequência lá na frente. Mas é óbvio que o presidente Xi Jinping está ciente de que se ele continuar a investir de forma desenfreada no setor imobiliário, os benefícios para o longo prazo não virão. O governo chinês ele tem reconhecido que será necessário tempo para corrigir essa situação, o que inclui reduzir a dependência do setor imobiliário aí como motor de crescimento. Eles querem encontrar formas mais sustentáveis de impulsionar a economia. Então essa transição aí ela vai ser delicada, ela tem sido delicada. E acaba exigindo uma gestão cuidadosa para evitar que um colapso abrupto impacte outras áreas da economia da China. E não só da China, mas como países que dependem da economia chinesa, como o nosso país aqui, que exporta muita coisa para a China. Bom, além da desaceleração econômica e das ineficiências nos investimentos, outro fator importante que traz um desafio para a China é o crescente endividamento. Desde a crise financeira global de 2008, a China tem uma dívida que vem aumentando de maneira preocupante. Em 2008, o país tinha uma dívida equivalente a 150% do seu PIB, mas esse valor cresceu drasticamente até aqui, chegando a mais de 270% em 2023. Esse aumento reflete os esforços do governo para manter a economia aquecida por meio de grandes projetos de infraestrutura e fazendo alguns estímulos econômicos, que, no entanto, nem sempre geram os retornos esperados, pelo menos não para nós, para eles talvez sim. Um exemplo emblemático desse problema está no setor imobiliário. Para sustentar o crescimento, muitos chineses compraram imóveis com expectativa de valorização. E o governo incentivou o setor com políticas de crédito, como a gente já falou. No entanto, isso resultou em uma bolha imobiliária com milhares de propriedades desocupadas e a criação das chamadas cidades fantasmas, como eu também já falei. E a quebra de algumas das principais empresas imobiliárias também do país, como a Evergrande. Essa situação lembra outro país asiático, tá? Aconteceu também lá no Japão na década de 90. O país passou por uma crise imobiliária quando vinha crescendo de forma expressiva, o que acabou resultando numa década perdida para os japoneses. Eles estão estagnados economicamente aí há bastante tempo. Enfim, a dívida elevada ela não é só um desafio para a China. Está falando sim do problema de crescimento, mas também tem um problema de transição para uma economia desenvolvida. Países como Brasil e México, por exemplo, enfrentam dificuldades semelhantes quando tentam ultrapassar a barreira da renda média. Ambos acumularam altos níveis de dívida, que acabou restringindo sua capacidade de realizar investimentos estratégicos e prejudicou o crescimento econômico no longo prazo. Apesar do Brasil ter uma dívida atualmente entre os emergentes relativamente elevada, ainda está bem longe da China. Bom, esses exemplos que eu falei mostram que o endividamento excessivo pode ser um grande obstáculo para nações que estão nesse estágio intermediário de desenvolvimento. Para enfrentar essa situação, a China vai precisar de estratégias que foquem em reestruturar setores fora do setor imobiliário e melhorar, assim, a eficiência dos investimentos. Recentemente, o governo tem adotado políticas para controlar o crédito e tenta evitar uma crise mais grave, ao mesmo tempo que busca formas de estimular o consumo interno para reduzir a dependência de grandes obras de infraestrutura. Mas esses ajustes vão exigir um tempo aí importante e a dívida vai continuar sendo um fator crucial que pode levar o futuro crescimento do país para baixo. Bom, além da crescente dívida, o envelhecimento da população é um desafio bem importante e estrutural. A antiga política de filho único, que vigorou em 1979, e a gente já falou, ela foi de 1979 a 2015, resultou em um declínio na força de trabalho que já começou a afetar a economia de lá. Com menos pessoas trabalhando, com idade ativa para trabalhar e um número crescente de aposentados, a pressão sobre o sistema previdenciário e de saúde aumenta consideravelmente. Isso cria um cenário em que os custos de aposentadoria e assistência médica tendem a crescer de forma desenfreada e acelerada. Isso acaba sobrecarregando o orçamento do governo e, claro, a população mais jovem, que é cada vez menor. Esse desafio demográfico é agravado pela rápida taxa de envelhecimento da população.
Estima-se que até 2050 a China terá mais de 30% da sua população com mais de 60 anos. Essa mudança cria um impacto direto no crescimento econômico do país, pois a força de trabalho que antes era impulsionada e o desenvolvimento industrial que vinha se acelerando fazia com que o país se expandisse, tem diminuído a uma taxa aí de 0,5% ao ano. Com menos trabalhadores disponíveis, a produtividade por pessoa se torna essencial para manter a economia funcionando. O governo chinês já reconhece essa ameaça. Como medida compensatória, tem focado em incentivar a inovação tecnológica e aumentar a produtividade dentro do país. Avanços em áreas como inteligência artificial, robótica, automação são vistas como formas de compensar a redução da mão de obra. Dessa forma, eles querem aumentar a eficiência da economia chinesa. Além disso, medidas para estimular as taxas de natalidade estão tentando ser introduzidas ano a ano. Dessa forma, eles querem permitir que as famílias tenham mais filhos. No entanto, o sucesso dessas políticas ainda é bem incerto e os desafios de curto prazo vão permanecer, até porque uma cultura não se muda de um ano para o outro, e sim de uma geração para outra. O problema demográfico também traz uma pressão na dívida do país. Com o aumento dos custos para sustentar a população idosa, o governo pode se ver aí com menos recursos para investir em outros setores estratégicos que acabam sendo fundamentais para o crescimento chinês. Como resultado, a China vai precisar equilibrar o financiamento dos programas sociais com necessidade de continuar investindo em inovação e infraestrutura para conseguir manter a sua economia competitiva. Mas será que eles vão conseguir passar os Estados Unidos? Bom, enquanto a China enfrenta os desafios de uma população mais envelhecida e uma força de trabalho em declínio, o cenário na Índia segue o caminho totalmente oposto. Hoje a Índia passou a China e tem a maior população do mundo. Bom, eles têm uma grande população e jovem, e tem tido também um rápido crescimento. A Índia tem o potencial de se beneficiar do chamado bônus demográfico, que a maior parte da população está em idade ativa, oferecendo aí uma força de trabalho muito mais abundante, diferente da China, onde todos os custos com aposentadoria e assistência médica estão em alta. A Índia ainda tem um longo período pela frente aí antes de enfrentar os desafios que a China está enfrentando agora. Isso coloca o país em uma posição vantajosa para atrair investimentos e impulsionar o seu crescimento econômico, especialmente se conseguir investir em educação, qualificação profissional e, claro, em infraestrutura tecnológica para poder aproveitar aí ao máximo essa oportunidade. Diferentemente aqui do Brasil, que desperdiçamos algumas vezes algumas oportunidades de sermos uma das maiores economias do mundo. Bom, mas voltando para a China, né, que é o nosso tema aqui do vídeo, além dos desafios demográficos, eles enfrentam outra barreira significativa para o seu crescimento populacional: o alto custo de vida. Nos últimos anos, o custo de educação e de saúde tem disparado, colocando pressão sobre as famílias jovens e desestimulando a formação de novas famílias. Para muitos jovens chineses, o custo de criar filho acabou se tornando aí bem elevado, o que acaba agravando ainda mais a crise demográfica lá no país. Essa situação é exacerbada pelo déficit de mulheres, uma consequência direta da política aí de filhos únicos lá na China e de alguns fatores que a gente nem pode citar aqui no vídeo, senão ele seria cancelado. A habitação também se tornou um fator importante nessa equação toda que a gente tem trazido aqui. O preço dos imóveis nas grandes cidades chinesas tem subido a níveis inacessíveis para grande parte da população jovem. Esse problema é particularmente evidente nas metrópoles como Pequim, Xangai e Shenzhen, onde a alta especulação imobiliária tornou o sonho de muitos de possuir uma casa tem se tornado inalcançável aí para muitos. A dificuldade de adquirir ou até mesmo de alugar moradias em bons locais, muitos jovens adiam ou evitam completamente a formação de famílias, o que afeta aí diretamente as taxas de natalidade também, além do crescimento populacional da China, principalmente para o futuro. Esses altos custos de vida somados ao envelhecimento da população e ao desequilíbrio de gênero
cria um ciclo vicioso que dificulta ainda mais a reversão da crise demográfica que a China tem enfrentado. Para lidar com isso, o governo vai ter que não só incentivar em algumas políticas de natalidade, mas também vai precisar tomar algumas medidas para tornar a educação, saúde e habitação mais acessíveis para a sua população jovem, que se sente aí cada vez mais pressionada economicamente. Mas agora falando da indústria, a China tem tentado se reposicionar em setores estratégicos, como os veículos elétricos e a produção de chips, mas também enfrenta alguns obstáculos aí significativos. Quando a gente fala do setor elétrico, o país ele inundou o mercado global com modelos de baixo custo, o que tem impulsionado muitas exportações, principalmente daquela marca chamada BYD que você deve conhecer. Só que essa estratégia aí já tem encontrado algumas resistências, tá? Especialmente aí na Europa. Os países europeus eles estão começando a discutir possíveis barreiras para que os veículos elétricos chineses deixem de competir de forma desleal, tá? Isso porque os custos deles têm sido muito mais baixos. E a Europa tem suas próprias indústrias automotivas. Essa resistência ela tem refletido numa tentativa aí de proteger os fabricantes europeus e evitando aí dependências excessivas dos produtos chineses. Ninguém confia na China, né, pessoal? No setor de chips, a situação ainda é um pouco mais delicada. A China ela depende de tecnologias avançadas dos Estados Unidos e de outros países para a produção de semicondutores, principalmente Taiwan, que fica perto ali da costa chinesa. Só que as restrições impostas pelos Estados Unidos, que têm proibido a venda de algumas tecnologias avançadas, como máquinas de litografia, a China tem acabado se limitando no seu progresso nesse setor, apesar deles estarem investindo pesado. Essas barreiras afetam diretamente os esforços chineses de se tornarem autossuficientes na produção de semicondutores, que é uma área crítica aí para o desenvolvimento tecnológico do país, e eu nem preciso me aprofundar tanto nisso, porque você já sabe. Além disso, a China tem exportado grandes quantidades de aço e cobre, que acaba indicando um excesso de produção interna em relação à demanda doméstica. A exportação desses produtos em grande escala tem sugerido que os chineses estão enfrentando uma demanda interna bem limitada, que acaba forçando as empresas a buscarem mercados externos para poder escoar o excesso de produção. Esse desequilíbrio entre produção e consumo interno sinaliza que, apesar do rápido desenvolvimento, a China ainda enfrenta dificuldades para ajustar sua economia a uma base aí de consumo mais forte, enquanto lida com setores industriais em superprodução. Embora a China tenha passado por um crescimento impressionante nas últimas décadas, as previsões de 10 ou 15 anos atrás que indicavam que o país ultrapassaria os Estados Unidos em PIB até 2020, 2021, acabaram não se concretizando. Isso se deve aos obstáculos que a China tem enfrentado, que a gente tem falado aqui nesse conteúdo. Principalmente aí envelhecimento da população, aumento da dívida e a desaceleração do crescimento econômico. Hoje, com um crescimento projetado em cerca de 2,5% ao ano para frente, a realidade é que a China pode não ultrapassar os Estados Unidos até 2060, especialmente se os Estados Unidos se mantiverem num crescimento estável como eles fazem aí há um século. E isso está diretamente ligado aos desafios discutidos aqui, acrescentando, claro, o custo de vida e as dificuldades aí de impulsionar o consumo interno. Bom, conclusão desse tema aqui que é importante para a gente chegar aí num ponto em comum aqui. Embora a China ela tenha sido vista como uma das maiores potências emergentes, atualmente há muitas incertezas sobre a sua capacidade de manter um ritmo de crescimento acelerado aí, igual foi nas últimas décadas. O mercado de ações chinês, por exemplo, está praticamente estagnado desde 2007. E aqui reflete aí uma falta de confiança dos próprios investidores chineses. Eu, particularmente, sempre quando eu falo de mercado chinês, eu falo para os nossos assinantes, para os nossos alunos ficarem de fora por conta de toda a insegurança jurídica que a gente tem lá. Enfim, a política econômica da China focada em crescimento através de altos investimentos segue um padrão que já foi visto em outros países asiáticos, como o Japão e Coreia do Sul, que também concentraram sua expansão em grandes investimentos em infraestrutura e exportações. Já aconteceu com eles lá atrás. No entanto, esse modelo sempre atinge seus limites quando a demanda interna não acompanha,
o que faz com que a economia se torne cada vez mais dependente de investimentos contínuos para crescer. Sem uma base de consumo forte, esse ciclo acaba se tornando insustentável, como já foi observado em outras economias asiáticas que tiveram que se adaptar. São os ciclos, pessoal, não tem como fugir disso. Bom, além disso, o governo chinês tem trabalhado para defender a sua moeda. O renminbi chinês, que aparenta estar sobrevalorizado enquanto mantém um controle rigoroso sobre os juros, acaba sugerindo que a economia chinesa está buscando tempo para se recuperar, de forma semelhante ao que aconteceu com as economias ocidentais após a crise de 2008. O aumento das taxas de juros também tem um impacto significativo no setor imobiliário. Esse impacto acaba gerando recessões. Juros altos geram recessões. Principalmente porque as taxas de juros, quando elas sobem, fazem com que os empréstimos se tornem mais caros. E o setor imobiliário sempre é o primeiro a sentir o impacto. Eles têm uma alta dependência do crédito. Isso acaba desacelerando as vendas e construções e acaba gerando demissões no setor de construção em áreas relacionadas. Esse efeito cascata segue um ciclo vicioso e o aumento dos juros acaba reduzindo também a demanda no setor imobiliário, que acaba resultando em menos empregos e menos renda, o que reduz o consumo de forma geral, causando ainda mais demissões. E esse ciclo só é interrompido quando o governo ou o Banco Central entra em cena para estimular a economia de forma artificial, visando aí reverter a situação. E é isso que a China está buscando fazer. O caminho à frente dos chineses que eles vão enfrentar envolve aí uma transição bem delicada. A China vai precisar repensar sua dependência de investimentos em infraestrutura e vai precisar começar a estimular o seu consumo doméstico e a inovação tecnológica também, de modo que o país encontre novas formas de manter sua relevância aí no cenário econômico global, assim como fizeram outras economias asiáticas e assim como fez também os Estados Unidos, para de repente continuar competindo para se tornar ali a maior economia do mundo. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar aqui embaixo um comentário falando o que você achou sobre o que a gente trouxe aqui. Não se esqueça de se inscrever também no canal, ativar as notificações e deixar o like aqui no vídeo. Eu vou deixar aqui na tela um outro vídeo para a gente continuar o assunto sobre mercados globais. Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê lá.